Seguimos com você aqui no SBT Meio-Dia. Nós vamos falar agora de auxílio emergencial. Fernando, você vai falar que o governo vai ampliar o auxílio? Não, dessa vez não. Você vai falar o cronograma de recebimento? Também não. Nós vamos mostrar aqui que muitos espertinhos estão recebendo o auxílio emergencial, pelo menos tentando o cadastro. Em Santa Catarina, quase 5 mil servidores se cadastraram para receber a ajuda de R$600. Agora responde para mim, você viu algum servidor perder o emprego? Porque foi para isso que foi criado o auxílio emergencial, para dar condições para aquelas pessoas que estão sem renda, principalmente os autônomos, de garantirem a alimentação, o sustento da família e o pagamento das dívidas neste momento de pouca renda. Agora, você viu algum servidor aí perder o emprego? Ficar sem renda durante a pandemia? Pois é, só que quase 5 mil se cadastraram para receber este auxílio emergencial. Sem falar em pessoas ilustres que também estão na lista daqueles que vão receber ou que poderiam receber, mas que decidiram agora, depois da divulgação dos nomes, decidiram pelo cancelamento. A gente está falando de filho de prefeito, como mostramos aqui o caso de Chapecó, empresários. Já chegou para mim diversas listas. Por isso eu vou conversar agora com a procuradora do Ministério Público de Santa Catarina, a doutora Cibele Farias, e também vou conversar com o Orlando Vieira Castro Júnior, que é superintendente da Controladoria Geral da União aqui em Santa Catarina, porque agora uma investigação vai acontecer para identificar essas pessoas. Procuradora, muito obrigado por nos atender, obrigado pela atenção, abrir espaço na agenda para conversar com a gente aqui. Também muito obrigado, viu, superintendente, por nos atender. Vou começar com a procuradora. Temos aí uma irregularidade, doutora? Servidores cadastrados no auxílio emergencial. Porque se eles foram cadastrados, o governo deu o ok. Onde está a irregularidade? Ou é apenas imoral? Bom dia. Bom dia, ou boa tarde, né? Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Orlando, telespectadores. Bem, nesse momento, o Ministério Público de Contas e a CGU estão em parceria para investigar melhor essa questão do número de servidores em Santa Catarina que apareceram como cadastrados para o recebimento do auxílio. E o que acontece? Há algumas semanas atrás, no Nordeste, em Alagoas, o Ministério Público de Contas e a CGU fizeram uma parceria também e encontraram um número muito expressivo. Somente em 2 municípios daquele estado, mais de 2 mil servidores cadastrados. A partir de então, nós entramos em contato com a CGU para fazer uma ação semelhante aqui em Santa Catarina. E aí, paralelamente a isso, a CGU e o Tribunal de Contas já haviam iniciado um estudo e chegaram num determinado levantamento. O que nós estamos buscando agora é uma base de dados confiável. Por quê? Porque todo esse levantamento preliminar que foi feito em Santa Catarina, que você falou, Fernando, que chegou aí em 4 mil servidores, né, aproximadamente, ele foi feito com base nos portais de transparência das prefeituras. E esses portais, eles nem sempre são atualizados, né? Então, o que nós estamos buscando agora é ir direto na fonte, em todas as prefeituras, em todas as câmaras do estado, buscar essas informações aí com relação a quem são os servidores, quanto que eles recebem e fazer, então, um cruzamento de dados a partir de então, né, para verificar se esses servidores realmente fizeram seu cadastramento e receberam indevidamente auxílio. É claro que algumas possibilidades podem acontecer aí. Podem efetivamente ter alguns casos de servidores que se enquadram dentro das regras de recebimento do auxílio, algum servidor de uma prefeitura muito pequena que não recebe um grande salário e que sustenta toda a família, né? Então, o prolabore da família entra naquele valor que seria possível conceder o auxílio. Podem existir situações assim, podem. Pode existir também algumas situações de uso do CPF indevido do servidor, né? Alguns casos em que ele não está nem sabendo que foi utilizado, mas outras pessoas utilizaram. Mas vai acontecer também, sim, aqueles casos de servidores que se cadastraram indevidamente e que receberam auxílio. Então, essa ação feita em parceria com a CGU, Ministério Público de Contas e CGU, o objetivo principal dela, no primeiro momento, é resgatar esses valores. Muito bem. É fazer com que os servidores devolvam. Orlando, quais as irregularidades que os senhores já encontraram no auxílio emergencial aqui em Santa Catarina?
Bom dia. Bom, boa tarde. Fernando, logo após, né, o início do pagamento, em abril, a CGU ela firmou um termo de cooperação com o Ministério da Cidadania para fazer o monitoramento desses pagamentos. Num primeiro cruzamento que a CGU fez, né, com as bases de dados do governo federal, foram identificadas mais de 160 mil pagamentos indevidos no Brasil, tá? Isso considerando o Brasil inteiro. A CGU ela não tem acesso à informação das folhas de pagamento dos estados e dos municípios. Então, nesse momento, o que a gente está fazendo agora é buscando parceria com órgãos do estado e já conversamos com o pessoal da CGE para pegar os dados do estado. A gente já tinha feito um trabalho inicial com o TCE e agora a gente está refinando esses dados com a ajuda do Ministério Público de Contas, né? A gente tem visto, né, várias situações, nesses primeiros cruzamentos que nós fizemos, nós vimos algumas situações que chamaram a atenção, né? Eu citei aqui um exemplo de um servidor, né, de um determinado município aqui em Santa Catarina, que ele é servidor aqui em Santa Catarina, mas ele recebeu o auxílio em Rondônia, né? Então, das duas, uma, ou é um servidor fantasma, ou alguém usou o CPF desse servidor indevidamente lá em Rondônia. Então, são coisas que a gente tem que apurar, né? Não dá para a gente chegar e dizer, foram 4 mil, quase 5 mil servidores que receberam o auxílio emergencial. A gente não pode afirmar categoricamente que todos esses recebimentos foram, primeiro, se for o servidor mesmo que recebeu, né? Ou se ele não teve aí um uso indevido do nome dele, né? Com esse trabalho que a gente está iniciando com o Ministério Público de Contas, a gente espera refinar bem essa informação, né, e fazer um contato com os municípios para que o servidor ele faça a devolução. Se ele recebeu indevidamente, ele pode fazer essa devolução entrando lá no site do Ministério da Cidadania. Ele pode fazer a devolução desse recurso. Doutor, muito bem. Sim. Estamos conversando aqui com a procuradora do Ministério Público de Contas, a doutora Cibele Farias, e também estamos neste bate-papo com Orlando Vieira de Castro Júnior, que é superintendente da Controladoria Geral da União. Tem punição para essas pessoas que se cadastraram, doutor Orlando? Tem punição prevista para essas pessoas que se cadastraram e receberam de forma indevida o auxílio emergencial ou apenas a devolução? Olha, no caso dos servidores, tá, existe uma vedação expressa no próprio normativo, né, do auxílio emergencial. Inclusive, quando a pessoa faz o cadastro lá no aplicativo, ele declara lá que não é servidor, tá? Então, existe aí uma declaração falsa de um servidor que tenha recebido esse auxílio emergencial, né? Porque, sendo servidor, ele, pela própria regra do programa, ele não poderia estar se inscrevendo. Então, ele fica sujeito às penalidades administrativas, sim, né? Mas, inicialmente, o que a gente está recomendando é que, se o servidor recebeu indevidamente, ele devolva, né? O melhor caminho é fazer essa devolução. Até agora, a gente tem aí já mais de 40 mil pessoas que devolveram o auxílio emergencial, né? Okay. Cerca de 25 milhões de reais já foram recuperados no Brasil, né? Só com a iniciativa voluntária de devolver. Legal. A pessoa reconhece que cometeu uma irregularidade e ela devolve o dinheiro, e isso ameniza bem a situação, né? Doutora Cibele, uma outra questão que está sendo levantada, então, falamos dos servidores, uma investigação vai acontecer com dados das prefeituras, das câmaras municipais, para identificar quem de fato recebeu. Desses 4.700, eles ainda permanecem servidores, não se encaixam, e depois aí o doutor falou para a gente do que pode acontecer com este servidor que recebeu de forma indevida. Agora, num contexto geral, doutora, né, falando daquelas pessoas, por exemplo, que driblaram lá o sistema, por exemplo, muitas pessoas no exterior que estão morando por lá e que se cadastraram, ou até pessoas que têm empresas, que têm uma renda maior e que não precisavam do auxílio emergencial. A gente acompanhou aqui nos últimos dias pessoas importantes do Estado ou filhos de pessoas importantes que não precisavam desses recursos. Também vai ter uma investigação para essas pessoas? Pode ter punição a essas pessoas ou não?
Cada caso vai ter que ser analisado isoladamente para que a gente possa ter essa certeza, né, como eu falei inicialmente, de que a pessoa realmente recebeu indevidamente, que ela não teve participação se ela teve ou não participação naquele requerimento de auxílio, mas é claro que ela vai estar, se confirmado ao final, né, e ainda que a pessoa notificada não devolva os valores recebidos indevidamente, com certeza ela vai estar sujeita, né, à ação do Ministério Público Estadual, que depois desse levantamento nós podemos ter nomes aí concretos e valores para apresentar ao Ministério Público Estadual, então, para que ele adote as medidas necessárias, então, para aqueles que efetivamente, mesmo depois de todo esse processo, não devolverem os valores aos cofres públicos. Quero agradecer imensamente aqui a participação dos senhores, doutora Cibele Farias, procuradora do Ministério Público de Contas de Santa Catarina. Também quero agradecer aqui o representante superintendente da Controladoria Geral da União, que participaram com a gente, explicando as investigações que vão acontecer. Muito obrigado, senhores, e um bom trabalho.